Você crê nisso? Amém? Pode sentar, fique à vontade. Que bom que você veio. Que bom que você está na casa do Senhor. Nossos visitas, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguns que estão passando férias, né? Mas que bom que você escolheu para estar aqui. Os que estamos assistindo online também. Que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que eu espero que ela seja uma chave para a sua vida, que não seja apenas mais uma pregação, um sermão que você já ouviu entre tantos, mas que seja uma chave, que terminamos com esta palavra, ela se torne uma cultura em nossa vida. E o que seria, pastor? Nós vamos hoje aprender a colocar algumas coisas na cruz. Nós vamos aprender o verdadeiro significado da cruz de Cristo e a maior efetividade que tem para o dia de hoje da cruz de Cristo para as nossas vidas. Porque normalmente quando nós falamos sobre a cruz de Cristo, há diversas formas de interpretar o seu significado. Entretanto, a maioria quase absoluta das pessoas, dos cristãos espalhados pelo mundo, principalmente na nossa cultura do Brasil, usando das suas crendices populares ou até da sua má interpretação das Escrituras, sempre associam a cruz de Cristo como sinônimo de dificuldade e sofrimento. Quase que a maioria dos cristãos associam, quando fala da cruz de Cristo, vão associando a dificuldades e sofrimento. Você quer ver o exemplo do dia a dia? Quando alguém está com um problema para resolver, um problema que ele não vê muita solução, e diz assim: essa é a cruz que eu tenho para carregar. Já transforma a cruz no sinônimo de sofrimento. Outros dizem assim: isso aqui é a minha cruz, vou ter que levar comigo, né? E quantas coisas nós pegamos que não tem nada a ver relacionado com a cruz de Cristo, tem mais a ver com consequência das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos atos, que passamos por um momento de dificuldade e sofrimento e nós intitulamos como a minha cruz. Essa é a cruz que eu preciso carregar. Essa aqui eu vou ter que levar até o fim. Outros olham e dizem assim: olha, carrega a tua cruz aí, eu vou carregar a minha para cá. Então a maioria tem intitulado a cruz como sofrimento e dificuldade. Até parece, querido, que as pessoas, quando têm esse entendimento, elas estão vivendo no século I, na época do Império Romano. Porque na época do Império Romano, sim, a cruz era um símbolo de punição máxima dentro do Império Romano. Não era qualquer um que eles matavam na cruz. Eles só matavam na cruz aqueles que eles queriam usar o sofrimento do indivíduo. Não é à toa que a morte de cruz era chamada morte gota a gota, para que publicamente fosse feita uma pressão psicológica, principalmente para que as pessoas não se rebelassem contra o Império Romano. E quando eles iam crucificar as pessoas, eles faziam onde? Num lugar bem visível, normalmente no topo de uma montanha, à beira das estradas, de frente com as cidades, para que as pessoas vissem, temessem e ficassem com medo. A verdade é essa. Diferente dos artistas que nós vemos fazendo uma pintura de Jesus na cruz, e faz um fraldão para Jesus, os romanos eles crucificavam totalmente nu, que era para expor toda a vergonha, não apenas do morto, mas para desmoralizar até a sua família. Para quê? Para que os seus familiares, seus descendentes, não tivessem impacto sobre as outras pessoas para provocar uma revolução. Afinal de contas, um mártir, um indivíduo, um revolucionário morto, às vezes consegue movimentar muito mais gente do que um vivo. Diante desse contexto, muita gente ainda associa essa mentalidade romana. De quê? De que a cruz só serve para sofrimento. É símbolo de sofrimento. É símbolo dos momentos de dificuldade da vida. Roma estabeleceu isso. Passou para a igreja romana. A igreja romana espalhou pelo mundo e, infelizmente, com falta de conhecimento, nós carregamos tais conceitos
que não estão na Bíblia Sagrada. E nós convido você para nós caminharmos um pouco para entendermos o significado da cruz de Cristo. Vamos começar com algumas interpretações errôneas. Por que é que se firmou dentro dessa lógica que era de, vamos dizer assim, de pressão do Império Romano, da sua forma de manter as populações com medo debaixo do seu domínio, e depois a Igreja Romana usou para que da mesma forma dominasse as pessoas, para que elas se submetessem às doutrinas da Igreja Romana, e usaram de forma distorcida o texto que está em Marcos capítulo 8, versículo 34. Esse texto está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, mas eu peguei o texto de Marcos 8,34. Jesus, um dia ensinando, disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um outro texto de Mateus 10 que diz assim: aquele que não tomar sua cruz e não me seguir não é digno do reino dos céus. Então pegaram esse texto fora do contexto, totalmente isolado, e trouxeram da dinâmica do Império Romano para dentro da igreja essa mentalidade que cruz é símbolo de sofrimento, que quem quiser seguir o Senhor tem que sofrer, tem que passar a vida inteira carregando cruz e sofrimento. Mas o que realmente quer Jesus falar no contexto, essas três expressões? Nesse versículo ele dá três ordens: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa cada uma dessas expressões que o Senhor colocou? Negar a si mesmo, falava, se você ler o contexto, está dizendo o seguinte: negue sua própria força, sua capacidade, seu talento, desça da sua soberba, desça do seu posicionamento, achando que você pode resolver tudo do seu jeito. O que ele está nos chamando, querido, é para nós negarmos a força, o intelecto, querer resolver tudo na força do braço, no poder intelectual. Quando Jesus está dizendo negue-se a si mesmo, ele está dizendo dependa de Deus. Não tente resolver tudo da sua forma. Tem coisas que você vai precisar do seu esforço, mas tem coisas que você vai depender de Deus. Então negar-se a si mesmo é começar a ter uma dependência de Deus. Negar o quê? O seu intelecto, não no sentido de se tornar ignorante, não, querido, põe amor nas minhas palavras, tá? Mas no sentido de saber que não só o seu potencial humano é suficiente. Depois ele diz, agora você na sequência vai tomar sua cruz. Tomar a cruz, querido, não se trata no texto aqui de sofrimento, mas dos benefícios. Traduzido o que, queridos? Benefícios. Diga, benefícios. Que a cruz de Cristo iria proporcionar para cada um, porque neste momento Jesus ainda não tinha morrido. Ele está falando da sua morte futura e mostrando que na sua morte haveriam benefícios, e todos quantos quisessem segui-lo receberiam os benefícios advindos da cruz. Então Jesus não está falando dessa hora do sofrimento, eu vou já provar para você. Ele está falando de benefícios. E aí na sequência ele diz assim: e aí você pode me seguir. Ou seja, Jesus só pode ser seguido se você passar pelo caminho da cruz. Jesus nessa hora estava mostrando que um dos benefícios da cruz era a salvação, que ninguém consegue chegar a Deus, ninguém consegue alcançar a salvação se não passar pelo caminho da cruz, pelo sacrifício dele na cruz. Tomar a cruz, querido, e seguir, nada tem a ver com sofrimento. Pode até, alguns momentos, ninguém está aqui isento do dia mau. Eu sempre prego isso aqui. Ninguém está isento de um dia de sofrimento, de um problema. Mas isso não é a regra, meu irmão. Isso é exceção. Sofrimento todos vão ter, dia mau nós vamos ter. Mas presta bem atenção, se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, como é que nós vamos ter o Senhor todos os dias conosco e todo dia sem sofrimento? Diga para quem está do seu lado: é impossível. É impossível. Até o sofrimento, quando Deus permite, tem propósito. Na maioria das vezes é revelar nossa soberba, nosso orgulho e mostrar nossa dependência de Deus. O sofrimento ele vem mais como um professor, como a melhor didática para a vida do ser humano. Eu sempre digo que o ser humano ele tem várias formas de aprender. A primeira dela é a
forma empírica, é aquela do dia a dia, do conhecimento básico. Você conversa com uma pessoa, ela vai dando ali um relato de vida dela, talvez não tem escolaridade nenhuma, mas você aprende com ela, uma forma de aprendizado. Segunda, a forma educacional. Você vai, estuda, aprende, estude mesmo o que puder. Eu sou muito adepto do estudo, não sei ficar sem estudar. Então, se quer arranjar um vício na vida, arranja um vício de estudar, isso é bom. Então, você pode aprender pela educação. Você pode aprender também pelas vocações, desenvolver um dom, um talento, vocação. Mas a quarta e mais eficaz forma que o ser humano aprende é através da dor. Tem gente que só aprende quando dói. O indivíduo está numa situação, aí você ensina para ele, olha o exemplo de fulano, olha o exemplo que acontece e tal, exemplo empírico. Ah não, caso que ele é otário, eu sou esperto. Aí não aprende. Aí você diz assim, olha o exemplo que a gente estuda, aprende, essa forma não dá certo. Está ultrapassado, eu sei das coisas. Cara, nem quem tem habilidade nessa área não consegue. Tu vai te meter a fazer um negócio desse? Aí o indivíduo treina e faz. Aí quando não dá certo, ele sofre. Aí eu pergunto, aprende ou não aprende? Aprende. E o pior de tudo não é nada, é que tem gente que sofre e não aprende. Olha para alguém do seu lado e faz assim, eu não sei se você. Porque tem gente que sofre e não aprende, sofre e faz de novo errado. Ou então ele sofre e em vez de tirar um conhecimento, um aprendizado, o que é que ele faz? Ele reclama de tudo e todos, põe a culpa em todo mundo, menos absorver um aprendizado. Apesar de ser o mais eficaz, tem gente que é tão, aspas, esperto, inteligente, sabe os seus próprios olhos que nem na dor aprende. Jesus, quando ele está falando desse momento de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, querido, ele não está falando de sofrimento, e eu vou lhe mostrar. Vamos pegar o contexto. Quando foi que Jesus falou essa frase? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele falou no mesmo capítulo em que ele inaugurou a sua igreja. Você pode ver isso em Mateus capítulo 18. Veja se tem algum relato de sofrimento. Jesus reúne os seus discípulos ao sopé do Monte Hermon, numa caverna que tem bem na entrada, que era feito alguns rituais pagãos naquele lugar, e a caverna, a porta da caverna, até o dia de hoje é chamada Porta do Inferno. Quando você for comigo lá em Jerusalém, amém, normalmente eu começo a caravana lá, porque lá tem a nascente do Jordão. É o único rio que não nasce de uma fonte na terra. Vai dar microfone aí no retorno. A neve cai sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon filtra a neve até sair no seu sopé, nesse lugar que chamam de Porta do Inferno, e de lá nasce o Rio Jordão, que dá vida a todo Israel. Nesse contexto, Jesus está ali determinando o seguinte: vocês já ouviram falar que César tem a sua igreja? Porque a igreja hoje ele tem mentalidade do quê? Igreja, reunião de pessoas dentro de um ambiente. Tem uns que acham que até o tempo é igreja, tá? E aí nós temos essa mentalidade de igreja. A palavra igreja vem do grego, significa eclesia, que o significado é levando para fora. Levando para fora. Então alguém que naquela época tinha uma determinada influência, como ele não tinha Zap, como ele não tinha outra rede social da época, então o que ele fazia? Ele juntava os discípulos, passava para esses qual era o seu pensamento, o seu entendimento, e eles saíam como arautos, propagando. E isso foi inventado um tempo atrás, num povo antes, chamados gregos. Então existia a igreja de Aristóteles, existia a igreja de Platão, porque eram os que divulgavam. Os reis faziam isso. Então, nos dias de Jesus, ter uma igreja era comum para um rabino ter. Porque é diferente do que nós pensamos. Quando a Bíblia começa a falar sobre igreja, não existia um tempo, uma reunião como essa. Jesus entrava na sinagoga dos judeus, mas templo, igreja assim, Jesus nunca entrou em nenhuma pessoalmente.
Diante desse contexto, Jesus está agora num lugar que o pessoal chamava de porta do inferno, e ele dizia assim: olha, eu te chamei aqui para dizer qual é a minha missão. E a minha missão é: vocês precisam fazer parte do meu reino. Como é difícil vocês entenderem o que é o meu reino na terra, deixa eu comparar com a coisa mais próxima que eu tenho na terra, com uma igreja. Vocês serão a minha igreja. Vocês vão sair difundindo as minhas ideias, repassando as minhas ideias. E a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por que é que ele usa exatamente essa expressão? Porque ele está dizendo o seguinte: mesmo um lugar que é considerado a porta do inferno, ele não consegue reter as águas que saem e formam um rio. Assim também o inferno não vai conseguir reter as fontes de água viva que sairão de dentro de vocês e vão levar vida por onde vocês passarem. Era isso que Jesus estava ensinando. Jesus está falando de sofrimento nesse momento? Não, ele está falando de vida. Ele está falando de vencer o obstáculo, barreira, de divulgar uma palavra que transformaria a humanidade. Na sequência, todo mundo empolgado: ué, gostei da ideia, quero fazer parte da igreja. Muito bem, então vamos arrumar para você fazer parte da igreja. Primeiro, negue a si mesmo. Você não vai sair daqui divulgando o que você acha, mas aquilo que você aprender comigo, que sou o seu mestre. Depois, você vai negar a si mesmo, levar a minha mensagem, não a de vocês, tomar a cruz, que por mais que vocês passem lutas na jornada tal, mas tem benefícios de divulgar o meu evangelho. Quando eu morrer na cruz, eu vou dar benefícios que aonde vocês anunciarem, esses benefícios vão ser implantados, para na sequência você me seguir. O que Jesus estava dizendo era isso: estou chamando você a fazer parte da minha igreja. Você tem que divulgar não o que você pensa, mas o que eu te ensinar. Não se preocupe, que vai ter benefício, vai ter recompensa. Agora, se você topou, siga-me. Na sequência, Jesus sai com os discípulos e vai para a direção de Jericó e sobe no Monte Tabor. E quando ele sobe no Monte Tabor, no mesmo dia, na mesma sequência de palavra, ele agora chega com os discípulos e chama 3 deles, que eram os que estavam mais próximos, e sobe ao monte. E agora ele é transfigurado. Imagina o impacto daqueles homens, acordar de manhã cedo seguindo alguém, até muitas vezes por uma necessidade, seguindo, pode dizer assim: vamos seguir esse rabino, vamos seguir esse mestre, talvez ele mostre uma luz para nós estamos tão oprimidos debaixo do Império Romano. Aí eles recebem um convite majestoso: ser parte da igreja de Jesus, voluntariamente servir a Jesus, ter benefícios. E quando eles achavam que já era o máximo, eles assim: vocês ainda não viram nada, agora eu quero mostrar o lado espiritual para vocês. Leva eles no outro lado do monte e se transfigura, mostrando a sua personalidade como Deus. Em que momento a Bíblia está falando de sofrimento? Fazer parte, ser chamado para divulgar o Evangelho, receber os benefícios da cruz e ver a glória de Deus. Aonde está o sofrimento, irmão? Não tem, é só na teoria romana. Jesus agora está nos mostrando que negar-se a si mesmo é deixar de querer ser aquilo que a gente pensa que é e aprender com Ele. Tomar a cruz é caminhar com Ele, que mesmo tem luta e dificuldade, mas tem benefícios. E quando terminar essa jornada, nós vamos nos deparar com a glória eterna daqueles que irão habitar de eternidade em eternidade com o Senhor. Por que Jesus só se mostrou uma vez glorificado? Por que é que mesmo depois de ressuscitar ele não apareceu para os discípulos num corpo glorificado como lá no monte? Porque ele queria mostrar que um dos benefícios da cruz é a glória que vamos receber no futuro. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, que Deus hoje toque na sua mente e você pare de ver a cruz de Cristo apenas como um sofrimento, mas veja como um portal. Amém. Para você ser um mensageiro de Deus na terra, para você inclusive ser caminho para aliviar sofrimento de outro, e ao final de tudo isso, encontrar com o Senhor na glória e habitar com Ele de eternidade em eternidade. Glória a Deus! Aleluia! Esse é o propósito
propósito, querido, da cruz de Cristo para as nossas vidas. Jesus não chamou os discípulos para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e viver em evento de sofrimento. Veja que o convite de Jesus para tomar a cruz está entre um chamado para ser a sua igreja e um momento de glória. É bem no meio, nessa lacuna que Jesus chama. Ele não está isentando, ele não está dando aqui dizendo para o pessoal, olha, vocês nunca vão sofrer. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tem benefícios. E um deles, dos benefícios que a cruz de Cristo nos traz, é a glória eterna, é a salvação, da qual nós alcançaremos. Amém? Amém. E para os dias de hoje, qual o principal significado? Quando Jesus falou, ele dizia, minha voz minha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Todos os benefícios da cruz ainda não tinham sido liberados para nós. Depois continua a história, Jesus prega, Jesus agora é preso, é julgado indevidamente, é crucificado, ressuscita, volta para o céu, a sua igreja se espalha pela terra, e graças a Deus que se espalhou e chegou a mim e a você, aleluia, e nós encontramos a verdade. Mas o apóstolo Paulo nos revela qual o verdadeiro e maior significado da cruz, que eu e você precisamos ter em mente. Quem não conhece Jesus, cruz é sinal de sofrimento, de dificuldade. Para quem conhece Jesus, o significado é outro. Está onde? Colossenses capítulo 1, versículos 20 a 22. Colossenses capítulo 1, 20 a 22. Antes de ler o texto, já vou adiantar para você. O principal significado da cruz para os nossos dias é reconciliação. É qual, queridos? Reconciliação. Colossenses 1, 20 a 22 assim. E por intermédio dele quem? Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A morte de Cristo na cruz, aqui na terra, reconciliou até anjo no céu, meu irmão. Reconciliou, meu irmão, as coisas que estavam na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue investido na cruz. E vós outros também, que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas más obras que praticáveis. Agora, entretanto, ele, Jesus, vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio de morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante de Deus. Qual o significado da cruz hoje para mim e para você? Reconciliação. O apóstolo está dizendo assim, olha, nós estávamos afastados dele. Tinha uma barreira entre nós e o céu. E essa barreira está falando lá no livro de Isaías, nossos pecados faz separação. Jesus agora morre na cruz e ele diz que o propósito da sua morte na cruz foi para trazer reconciliação. Jesus, ao morrer na cruz, trouxe reconciliação. Talvez alguém que já estudou um pouquinho de teologia diga assim, pastor, tem que ter 2 versículos na Bíblia para a gente formar uma doutrina. Concordo com você, por isso eu vou lhe dar o segundo. Efésios 2,16 diz assim, reconciliastes ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Passa aí para o povo ler. Reconciliastes ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruído por ela toda inimizade. A cruz de Cristo, hoje, para mim e para você, que conhecemos Jesus, ela precisa passar a ser em nossas mentes o maior símbolo de reconciliação e não de sofrimento. Mentalidade de sofrimento é romana. Mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo é reconciliação. Nos reconciliou com Deus através da cruz de Cristo. Para quem não conhece a Bíblia, pode continuar achando que é um simples sofrimento, de dificuldade, de pesar, que vai ter que carregar na terra.
Mas para eu e você, querido, carregar a cruz de Cristo é uma graça, é uma dádiva, é um privilégio, é um agradecimento de dizer assim: eu fui reconciliado com Deus. O pecado fazia separação, eu estava destituído, eu não tinha promessa, não tinha mais direito, estava tudo anulado. Mas vem Jesus e coloca uma cruz bem no meio da história para dizer agora que Ele abriu através da cruz um novo e vivo caminho que nos reconciliou. E todos quanto passam pelo caminho da cruz, de agora, de homens e mulheres destituídos, longe de Deus, são adotados e passam a ser filhos de Deus. Porque nós somos reconciliados. A cruz é sinal de reconciliação para nós. Então, querido, a melhor serventia da cruz de Cristo para os nossos dias é nós sabermos usarmos essa reconciliação. Essa reconciliação que veio através da cruz. A reconciliação, ela foi dada. E agora, querido, ela é eterna. Quem quiser aceitar Jesus, aceitar o seu sacrifício da cruz, está reconciliado com Deus. Simples assim, pastor? Simples assim. E por que tem gente que acha que é tão difícil? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que fazer uma penitência, eu tenho que sair carregando uma cruz daqui, não sei para onde. Por quê? Porque tem mentalidade de sofrimento. Mas quando nós somos libertos pela palavra de Deus, querido, agora é diferente. Eu entendo o seguinte: a reconciliação, ela é eterna. Jesus precisou apenas morrer uma vez na cruz para nos reconciliar com Deus. Por que a reconciliação se tornou eterna? Uma vez só Jesus morrendo. O livro de Hebreus explica. Por quê? Porque ele era inocente. Não tinha pecado no seu sangue. O sangue dos animais só servia uma expiação de cada vez. Agora Jesus morre e nos reconcilia com Deus. E a sua morte serve para todo o tempo. Agora, quando Jesus já nos reconciliou, aí, esse é o principal motivo da cruz. Agora eu quero te ensinar a que você aprenda hoje, com a mentalidade de reconciliação, utilizar a cruz de forma correta. Porque como é que as pessoas usam a cruz nos dias de hoje? Como um amuleto de proteção. Sim ou não? Quando as pessoas fazem o sinal da cruz, eu carrego uma cruz, pastor, é errado carregar uma cruz, não tem direito de uma cruz. Não é. Não é. Você carrega se você quiser. Né? Tá? Eu não vejo nenhum problema. Agora, você precisa ter conhecimento. O que liberta é a verdade. Amuleto não liberta ninguém. Porque se amuleto resolvesse, querido, o coelho não tinha que morrer para dar sorte para outro. Deu azar para ele. Tinha que matar o bichinho para fazer, pegar o velho do coelho para dar sorte para outro, não deu sorte nem para ele. Se amuleto, querido, resolvesse vida, cavalo não era animal de carga. O indivíduo põe ferradura do cavalo em casa para dar sorte. Ele não deu sorte nem para o pobre do animal, que carrega carga. Ok? Então, diante disso, a gente precisa entender que cruz de Cristo, você pode usar à vontade, mas um amuleto de proteção. Porque essa não é a maior utilidade da cruz de Cristo no dia de hoje. E qual é, pastor, a maior utilidade da cruz de Cristo no dia de hoje? Pergunte para mim qual é. Acabou isso, pouco. Acho que eu não estou querendo não. Se eu disser para você, você vai ficar de boca aberta. Então pergunte de novo. Você sabe qual é a maior utilidade da cruz de Cristo hoje? Um lugar de depósito. Olha aí. Pastor, eu estou na linha, porque eu tenho um quartinho da tranqueira lá em casa, eu guardo tudo. Não, meu irmão, isso é Maria Mulão, te livra. Te liberta disso. A cruz, a partir do momento que ela nos reconciliou com Deus, ela se tornou um lugar para nós irmos e depositarmos algumas coisas. Normalmente, o que é que você guarda em um depósito? Aquilo que você não precisa carregar dia a dia com você, sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós não temos muito hábito no Brasil, mas se você pegar um desses canais de assinatura, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas alugar um depósito, deixar as coisas lá dentro, às vezes deixa até móveis, carro, moto, joia, vou deixar lá
ver. E depois de um tempo, quando é abandonado, eles até vendem leilões, tem tantos programas de televisão que falam sobre isso. Então, depósito é para aquilo que você não precisa carregar com você no dia a dia. E quantas coisas nós estamos carregando no dia a dia sobre nós tem se tornado um peso desnecessário que nos está deixando enfraquecido, desistindo no meio do caminho, quando existe à sua disposição a cruz de Cristo para você depositar nela. Da onde você tirou isso, pastor? Da Bíblia, querido. É só conhecer a verdade que ela liberta. Olha, se eu te disser, querido, que depois da reconciliação, a cruz de Cristo, ela tem um sentido nos dias de hoje. Porque senão a gente só olharia e dizia assim, tudo bem, reconciliou, a gente estaria olhando só lá para trás. Ficaria tendo validade só lá, mas Jesus deixou a cruz para que hoje, nesse momento, eu e você usássemos ela como um depósito. Para depositarmos nela, sim. E como a gente pode ver isso? Basta nós observarmos o que Jesus levou e deixou na cruz. A primeira referência está no profeta Isaías, capítulo 53, um texto muito conhecido de todos nós. O que diz os versículos 4 e 5, profetizando sobre Jesus? O que ele levou na cruz, o que estava na cruz dele, que ele morreu e não ressuscitou se reclamando de nenhum dos problemas, porque na hora que ele morreu, ele deixou na cruz. E quando ele deixou na cruz, ele nos ensina a deixar lá também. O que diz Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6? Certamente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Você não nasceu para ser depósito de enfermidade. O lugar de enfermidade é na cruz. Isso fala de quê? Enfermidade física. Que mais? Também levou as nossas dores sobre si. Dores aqui é no sentido psicológico. Dores de alma, dores de sentimento, dores de emoção. Não está simplesmente aí usando dois sinônimos. Tem dois significados diferentes no original. Um fala de doença física, o outro fala de doença emocional. Traumas, dores de alma, raiz de amargura, necessidade de perdão. Você carregar isso é um peso que você não consegue carregar e vai te deixar desistido, doente no meio do caminho, sem saída, sem solução. Por isso Jesus diz assim, em vez de você carregar essas dores, deixa na cruz e carrega o meu fardo que é suave, leve, e vai achar descanso para a vossa alma. Jesus é bom demais, querido. Pensa num cara bom, é Jesus. Aleluia. Pega as nossas dores e diz assim, faz que nem eu. Deixa na cruz, coloca na cruz. Continuando o texto, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos, como ovelhas. Cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Com base nesse texto, para ser mais rápido e dinâmico, vamos ver o que Jesus carregou na cruz. Dois eu já adiantei. Primeiro, ele carregou as enfermidades. É por causa da cruz de Cristo que eu e você podemos receber uma oração, uma palavra, uma direção em nome de Jesus e sermos curados. Por que é que uma pessoa é curada milagrosamente usando tão somente o nome de Jesus? Porque ele colocou essa enfermidade na cruz. Por que é que nós não usamos seja curado em nome do Espírito Santo? Porque não foi o Espírito Santo que morreu na cruz. Seja curado em nome de Jesus, porque foi ele que depositou a enfermidade na cruz. As dores emocionais, traumas, abusos, abandonos, toda lembrança que você tem, que deixa você triste, que deixa você com nojo, deixa você com vergonha, isso são dores na sua alma. E se você carregar isso a vida toda, você vai ter uma carga que não precisa. E quando menos perceber, você está querendo desistir no meio do caminho, querendo morrer.
Mas Jesus diz assim: eu vim para você ter vida e vida com abundância. Então pega todas as dores e coloca na cruz. Amém? O que mais a Bíblia diz que Ele levou? Ele levou as nossas transgressões. Já expliquei que tem gente aqui que sabe, pastor, você vai repetir de novo? Sim, porque repetição traz convencimento. Exatamente. A gente tem uma teologia que diz assim: não existe diferença de pecado. Não quer qualquer pecado, se não se arrepender, vai para o inferno. Agora, consequências têm diferença. Por isso que a Bíblia fala de 3 formas que o ser humano erra. E as consequências, cada uma é pior do que a outra. A Bíblia fala de pecado, iniquidade e transgressão. A ordem certa seria pecado, transgressão e iniquidade. E no texto aqui fala de transgressão e iniquidade. Mais uma vez, querido, não é sinônimo. O que é pecado? Errar o alvo. Alguém não queria praticar o erro e acabou praticando. Isso é pecado. O que é transgressão? O indivíduo sabe que é errado, mas ele arrisca em brincar com o erro. E ele acaba cometendo uma transgressão. Para você ver que se a gente, só rapidinho, se voltasse lá no livro de Deuteronômio, quando fala do sacrifício pelo pecado, sacrifício pela transgressão, você vai ver que eram 2 coisas diferentes, e 2 punições diferentes, e 2 formas de pedir perdão diferentes. Inclusive transgressão, para você ver que tinha um peso maior, que quando o indivíduo pecava, porque ele errou o alvo, ele oferecia um sacrifício pelo pecado. Quando era transgressão, além do sacrifício, ele ainda tinha que dar uma oferta de 20% do valor do prejuízo. 1/5. Porque a transgressão chegava diante de Deus pior que o pecado. Mas pior do que os 2 é a iniquidade. A iniquidade é que nos faz total separação entre nós e Deus. Se o pecado, o cara não queria errar e errou. A transgressão, ele sabe, foi brincar com o erro e errou. A iniquidade é quando o indivíduo ele tem consciência e ele agora afronta Deus. Ao ponto de chegar lá e dizer assim: ninguém manda na minha vida, que Deus que nada, eu mando na minha vida, eu faço do meu jeito. Isso é iniquidade. É o que mais afasta de Deus. Mas Jesus é tão bom que Ele pegou as nossas iniquidades que nós não teríamos como resolver, porque fazia separação, e como Ele fez reconciliação na cruz, Ele tinha que dar um jeito da iniquidade. O que Ele fez? Arrancou a iniquidade de nós e colocou onde? Na cruz. Faça uma pastora assim, agradeça, obrigado. Porque, querido, veja bem, lá na lei tinha sacrifício para pedir perdão do pecado, tinha sacrifício para pedir perdão da transgressão, mas não tinha sacrifício para pedir perdão da iniquidade. Mas Jesus veio, aleluia, Aleluia! travou na cruz para o destino de Cristo, quando nós nos libertou. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aleluia! Graças a Deus! Uma pancada só. Ele colocou tudo na cruz. Então hoje o indivíduo pode blasfemar contra Deus, pode se levantar contra Deus. Deus não leva em conta a ignorância. Por quê? Porque Jesus já colocou na cruz. Basta ele dizer assim: eu aceito o sacrifício da cruz, e a iniquidade é tirada dele e depositada na cruz de Cristo. Aleluia, aleluia. As transgressões, as iniquidades. O que mais Jesus colocou na cruz? O castigo. O castigo que nos traz a paz, Ele colocou na cruz também. Castigo, punição. O que significa isso? Quando nós somos punidos, castigados injustamente, é aquilo que a gente chama hoje de ato de injustiça. E ato de injustiça, se você não pegar um ato de injustiça que você sofreu e colocar na cruz, você guardar na sua vida, sabe no que se transforma? Num ciclo de autossabotagem. Olha como Jesus quer que a gente seja liberto. Um ato de injustiça, alguém te roubou, é um ato de injustiça.
Alguém te defamou, é um ato de injustiça. Alguém abusou de você, é um ato de injustiça. Você foi abandonado, rejeitado, isso é um ato de injustiça. Se você carregar sobre você, você está num ciclo de autossabotagem. Passa a vida toda num ciclo de autossabotagem. Eu já falo para você que se trata. Mas se você depositar lá na cruz, você é livre para voar e conquistar. Você é livre, meu irmão. Porque a cruz nos reconciliou com Deus e nos trouxe liberdade. O que faz um ciclo de autossabotagem? Tudo começa com uma semente. Vamos pensar numa árvore. Uma árvore, para existir, ela começa onde? Numa semente. A semente foi um ato de injustiça. Então vamos dizer que alguém enganou você. Isso foi um ato de injustiça. Só que uma semente, depois de plantada, ela vira raiz. E a Bíblia dá até nome para essa raiz, chama raiz de amargura. O indivíduo que não coloca o seu ato de injustiça na cruz, ele guarda dentro dele, essa semente vira uma raiz de amargura. E agora ele começa a reclamar do ato de injustiça. Ele começa a dizer assim: eu estou ruim porque eu fui roubado, porque alguém tirou algo de mim. E ele começa a reclamar do ato de injustiça. Só que você sabe que uma raiz, ela começa a brotar, e ela dá o caule de uma árvore. É a terceira fase da autossabotagem. O indivíduo, que a semente era o ato de injustiça, a raiz era a mágoa, o caule agora é o ressentimento. Passa a ser uma pessoa ressentida. Enquanto que está na raiz ela reclama só do ato de injustiça, no ressentimento agora ela começa a reclamar de quem praticou o ato de injustiça. Eu estou nessa situação porque o meu pai roubou a nossa herança, perdeu a nossa herança na mesa de jogo. Então, pegou, reclamou do ato de injustiça, agora está reclamando de quem fez o ato de injustiça. Ele passou da mágoa para o ressentimento. Porque mágoa, você fala do evento, ressentimento, você fala de pessoas. Mas uma árvore, ela não para no caule, ela cresce. E logo na sequência, além das folhas, elas começam a dar flores. Não tem nada a ver com o nosso flor aqui. Flores. E a flor é a parte que o indivíduo que já passou pela mágoa, passou pelo ressentimento, agora ele passa pela vitimização. Agora ele se faz de vítima. Não precisava nada disso, era só ele ter botado o ato lá na cruz, mas não botou, o negócio está crescendo agora. Agora ele passa a se sentir vítima. Na mágoa ele reclamava do evento. No ressentimento ele reclamava da pessoa. E na vitimização ele reclama do quê? De tudo e de todos. Agora ele reclama de todo mundo. Voltando ao exemplo. Começou porque perdeu lá o dinheiro lá da herança. Depois ele começa a culpar o pai. Depois ele começa a culpar a mãe, que ela não deu ordem no pai, que ele não deixou ele gastar. Coloca. Agora todo mundo é culpado. Deus é culpado, a igreja é culpada, o delegado é culpado, o juiz é culpado, o cachorro da esquina é culpado, porque o cachorro não latiu na hora que ele gastou o dinheiro. Porque quem entra na vitimização, ninguém presta. Todo mundo está errado. Precisava disso? Não, era só ter colocado na cruz. Mas não, o indivíduo deixou. Só que, depois da flor, nasce um fruto. O fruto é a próxima fase do ciclo da sabotagem. Depois da vitimização, o indivíduo ele se acha desmerecido. Ele acha sem merecimento. Agora ele passa a provar os sentidos. Ele vive da dor do passado. E as oportunidades aparecem no presente. Ele não toma posse delas, não parte para cima. Por quê? Porque está sempre reclamando do passado. Acha que não é mais merecedor de nada. Só que todo fruto, seja a maioria do lado de dentro e alguns do lado de fora, traz uma semente. Vai cair na terra e vai começar um novo ciclo de novo. Vai nascer raiz, caule, flor, fruto, semente,
cai na terra e nasce de novo. Reclama do ato de justiça, reclama de quem praticou, reclama de tudo, de todo, reclama de Deus, não se sente merecedor, tá? E aí, querido, quando cai na terra, vem as consequências. Entra nesse ciclo vicioso na vida. E sabe qual é a maior consequência de quem vive num ciclo de autossabotagem? É o famoso dedo podre. Daquilo que ele reclama, ele acaba praticando ele também. Ele reclama que alguém praticou ato de injustiça com ele, ele começa a praticar com os outros. Ele começa a se aproximar de gente com as mesmas características de quem mais ele reclamou. Quem mais reclamou? Reclamou porque foi roubado. Só faz aliança e negócio com ele. Pilantra. Não falar do dedo podre? Talvez aquela moça reclama do ato de injustiça pelo pai, que era violento, com a mãe, não sei o que mais, só arranja namorado, companheiro abusivo. Por quê? É um ciclo de autossabotagem, só vai se repetindo. Só vai se repetindo. Mas Jesus é tão bom, está dizendo assim: saia desse ciclo, pega o ato de injustiça, coloca na cruz. Porque na cruz, quando você colocar lá, eu passo a ser o seu advogado. Eu sou o Deus da restituição. Amém. Eu sou o Deus que traz restituição na sua vida. Glória a Deus. Sou o Deus que cura as enfermidades, as dores do seu coração. Então por isso nós precisamos colocar na cruz. Porque se nós não colocarmos, querido, as injustiças como Jesus sofreu na cruz, nós vamos viver num ciclo de autossabotagem. Só rodando e repetindo a história. Repete na sua geração, repete nos seus filhos, repete nos netos. Mas hoje você vai acabar com tudo isso, porque hoje você vai colocar na cruz e o Senhor vai dar uma nova história para você. Alguém recebe isso, meu? Recebe em nome de Jesus. O que mais Jesus levou na sua cruz? Acusações. Quantas acusações Jesus levou? Por que Jesus não ficou dodói no dia que disseram que ele era Beelzebub? Porque ele colocava na cruz. Quando afrontaram ele na cruz: tu não és o filho de Deus, tu me falou que era Deus, desce daí que nós vamos acreditar. Ele colocou na cruz. Deixa eu dizer, só adiantar uma coisa para vocês: se Jesus não põe todas essas mazelas que jogaram sobre ele no caminho do Gólgota, ele não ressuscitava. Ele só ressuscitou porque ele pegou todas essas malhas e colocou na cruz. Ficou levinho para ressuscitar no outro dia, 3 dias depois. Ele sabia tanto esse segredo de colocar na cruz que ele nem fez plano funerário. Ele pegou a sepultura emprestada. 3 dias depois ele ia devolver. Por quê? Porque ele aprendeu a colocar na cruz. Deixar tudo na cruz. Querido, quando vier as acusações contra você, faça como Jesus. Acusou você? Quem não justifica é Deus. Pare de ficar respondendo a acusação dos outros. Pare de ficar se justificando para os outros. Pega a acusação e coloca na cruz. Lá é o lugar. Lá é o lugar. E fique livre para vencer na vida. Tá? Coloca na cruz. O que mais Jesus carregou lá na cruz? Ele deixou lá na cruz? A nossa desobediência. A Bíblia diz que nós estávamos desgarrados de Deus. Por um ato de desobediência, indisciplina, as decisões erradas. Pega, meu irmão, coloca na cruz. Pastor, eu não estou gostando dessa pregação hoje. Faz o quê? Põe na cruz. Simples assim. Não estou concordando com o senhor, não tem problema, põe na cruz. O pastor de Deus faz isso. Pastor, eu não estou gostando do senhor está pregando, pega e coloca na cruz. Não leva para casa não, para você ficar carregando e tal, reclamações, murmuração, porque isso vai te levar para o inferno. Deixa na cruz e sai leve, para ser vencedor em nome de Jesus. O pessoal está andando que nem gente secreta, né? Na igreja, olha para vontade, está na casa do Pai. Que aqui é assim, com o dedo escondido, ei, tudo bem? Vamos lá, vamos voltar para a palavra. Então, meu irmão, você pega e põe na cruz. Não gostou? Põe na cruz. Ah, por causa que o senhor chamou atenção, o líder chamou atenção, põe na cruz, não carrega não. Chega lá, Jesus, eu não gostei,
e tal, eu achei que foi injusto comigo, mas eu quero colocar na cruz porque eu não quero carregar esse fardo. Não carregue, querido. Não carregue, tá? A nossa desobediência, indisciplina, decisões erradas que tomamos na vida, quando andamos fora da vontade de Deus, as consequências, meu irmão, coloca na cruz. Se ainda, querido, nós levamos em conta, se ainda levarmos em conta o momento da crucificação de Jesus, fora o que fala Isaías 53, o que mais a gente pode ver que Jesus levou na cruz? Injustiça. Teve um julgamento que era totalmente ilegal, feito à noite, no Sinédrio, e a lei dizia que o Sinédrio não podia funcionar depois das 6 da tarde, e ainda mais, era véspera de Shabat, mas ainda não podia funcionar. Mesmo assim, condenaram Jesus de forma injusta, ele não teve direito a se defender, mas ele pegou a injustiça de um julgamento e colocou na cruz. Ele não levou com ele deixou na cruz. O que mais? As afrontas. Quantas afrontas ele sofreu no meio do caminho? Quantas, querido? A desonra. Arrancar a barba de Jesus. Era o maior símbolo de desonra no judeu. Mas ele pegou a desonra, ele pegou o escárnio, a afronta e deixou na cruz. Colocou na cruz. A violência física. A lei romana dizia que alguém não poderia receber mais de 39 chibatadas, era 40 menos uma. Depois disso, nunca mais o indivíduo, se ele tomasse 40 chibatadas de uma só vez, ele nunca mais poderia ser punido. Por isso eles davam só 39, que era 40 menos uma. Isso era lei romana. Querido, Jesus perdeu as contas, quantas chibatadas deram nele. Mas ele pegou todo esse sofrimento e fez o quê? Levou para o céu com ele? Não. Ele deixou na cruz, ele colocou na cruz. A violência física, a violência psicológica. Olha a violência psicológica que fizeram contra Jesus. Na hora que afrontaram, na hora que disseram para ele descer da cruz, na hora que diziam, mas tu não é Deus por acaso? Querido, chegaram a duvidar nessa violência psicológica da sua divindade. E ele fez o quê? Colocou na cruz. É a mesma coisa. Quando eu e você fomos afrontados por causa do Evangelho, querido, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Em vez de você ficar carregando mágoa, porque alguém falou que você é crente, é isso, aquilo, outro, falaram mal de você, falaram mal de Deus, falaram mal da sua igreja, meu irmão, em vez de você arranjar briga por aí, põe na cruz, meu irmão. Lá é o lugar certo. É um lugar para você colocar. Coloca na cruz. Quando você foi desonrado, pai, mãe, seus filhos quiserem desonrar você, coloca na cruz. Coloca a desonra na cruz. Você está desonrando, não carrego. Põe na cruz. Qualquer nível que seja, coloca na cruz. Querido, por fim, Jesus não está sendo crucificado. Ele foi abandonado. Dói o abandono? Dói. Mas coloca na cruz, já do abandono, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus chegou a gritar na cruz, Deus meu, por que você me desamparou? Por que você abandonou? Deus, o Pai, deve ter que virar o rosto para não ver. Além da dor física, olha a dor psicológica do abandono. Mas Jesus deixou lá na cruz. Jesus não levou o abandono nem para a sepultura, ele já deixou na cruz. E tem gente que está levando para a sua sepultura todas essas dores e mazelas. Meu irmão, não é para lá que você tem que levar as dores, a enfermidade, os traumas da sua vida. Você tem que deixar na cruz de Cristo. Meu Deus. E aí eu vou repetir o que eu já adiantei. Por que Jesus ressuscitou? Porque todas essas cargas que jogaram sobre ele deixou na cruz. 3 dias depois, quando os anjos foram na porta do sepulcro, ele estava levinho para sair de lá. Isso é uma simbologia para nós. A Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para ir para o céu. Então, meu irmão, morra leve. Tudo que for dor, dificuldade, angústia, trauma, deixa na cruz. E aquilo que for conhecimento, aprendizado, ensina para outro. Morra vazio. Para consolar os patronetes, você está levinho para ressuscitar, meu irmão. Porque há um problema aí.
Não vou afirmar, mas corre o risco de nem ressuscitar no dia do arrebatamento. Porque as mazelas, as acusações, as dores, as perseguições, as acusações, qualquer adversidade da vida, meu irmão, não é para você levar para o seu caixão, é para você deixar antes na cruz de Cristo, porque provoca reconciliação. Não é à toa que quando você coloca na cruz, você tem facilidade de se reconciliar com quem um dia se levantou contra você, sim ou não? Quando você coloca na cruz, fica mais fácil perdoar, porque a cruz é símbolo de reconciliação. Fica mais fácil se reconciliar, porque é o propósito da cruz. Quando você deposita na cruz o que você não precisa carregar, fica fácil você perdoar, fica fácil você se reconciliar, seja com Deus, seja com o homem. Então, querido, a Bíblia, concluindo, a Bíblia diz: como ovelha muda, Jesus foi levado ao matadouro, foi levado à cruz, e ele não abriu a sua boca. Sabe por quê, querido? Porque ele deixou tudo na cruz. Meu Deus. Sabe por que nós somos chamados de cristãos? A palavra cristão significa, apesar do termo ser aumentativo, ela significa diminutivo. A palavra cristão significa pequenos cristos. Pequeno Cristo. Ou seja, nós como cristãos, nós somos os pequenos seguidores de Cristo. Somos a imagem de Cristo, numa porção reduzida. Então, se quisermos ser cristãos de verdade, nós temos que usar o exemplo do nosso Cristo maior. Foi acusado? Coloca onde, meu irmão? No seu coração? Coloca na cruz. Foi enganado? Foi perseguido? Foi injuriado? Coloca no seu coração? Sabe por que não pode colocar no seu coração? Porque a Bíblia diz que é de lá que procede as saídas da vida. Como é que você vai contaminar o seu coração com todas essas mazelas? Por isso Deus fez um depósito. Deixou um depósito na terra, que é a sua cruz. Põe na cruz de Cristo. Põe na conta dele, meu irmão. Ele não aguenta. Ele veio para isso mesmo. As dores, as dificuldades, os atos de injustiça que você passou, as iniquidades, as transgressões, os pecados, pega tudo e coloca na cruz, pega o perdão dele, porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz nos reconcilia com Deus e nos purifica de todo o pecado e anula todo ato de injustiça. Aleluia! Então hoje, querido, eu quero te convidar para que você transforme essa palavra de hoje um estilo de vida. Passou um momento difícil, abra sua boca e diz assim: eu coloco na cruz. Eu não vou levar comigo. Eu não vou levar comigo essa dor, não vou levar comigo essa acusação, eu não vou levar comigo essa afronta, eu não vou levar comigo essa perseguição. Coloca na cruz. E deixe seu coração livre para ter saídas de vida, para fluir algo novo de dentro do seu coração. E a última coisa que eu quero te ensinar hoje, talvez você pergunte: tudo bem, pastor, então por que eu tenho que colocar na cruz, já que o senhor está insistindo tanto? Por que tem que colocar na cruz? Vou ler um texto para você. 1 Coríntios 15, de 18 a 25. 1 Coríntios 15, 18 a 25. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Portanto, sejam os judeus, eles pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, sejam judeus ou gentios, pregamos o Evangelho, porque é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que eu tenho que colocar tudo na cruz? Porque quando eu coloco na cruz, quando eu deposito todas essas mazelas que eu falei para
sabedoria. Tá bom para você? Glória a Deus. Não é melhor ter poder de Deus e sabedoria de Deus de quem tem raiz de amargura, Olha aí. rancor no coração, mágoa, de ter as coisas mal resolvidas dentro de você, senso de injustiça? Tudo isso trava, tudo isso limita você, tudo isso rouba de você o seu potencial. Mas Deus diz assim: quando você pega tudo isso, todo o mal que os homens fizeram a você, e colocar na cruz, é louco o que Deus vai fazer. Aleluia. Não dá para entender a loucura de Deus. Você pega todas essas mazelas e deposita na cruz de Cristo, Ele devolve para você poder e sabedoria. Aleluia! Você é Deus. Coloca na cruz, meu irmão. Está doendo? Coloca na cruz. Está se sentindo injustiçado? Coloca na cruz. Não gostou? Coloca na cruz. Fez mal para você? Coloca na cruz. Glória a Foi Deus. desonrado? Coloca na cruz, meu irmão. E Deus vai devolver para você sabedoria para agir de forma correta. Vai devolver para você autoridade, poder e autoridade. Meu Deus. E mesmo aqueles que um dia difamaram, desonraram da autoridade de Deus, você com o coração reconciliado ainda vai ministrar na vida deles. Não vai se vingar, mas vai mostrar o caminho da verdade. Por quê? Porque você recebeu sabedoria e autoridade que vem da cruz. Então hoje eu quero te convidar, querido, em nome de Jesus, faça isso no seu estilo de vida. Se doeu, se incomodou, se você não gostou, se maltratou você de alguma forma, coloca na cruz. De lá virá reconciliação, virá poder e autoridade do Senhor. E em todas essas coisas, pela loucura da pregação do Evangelho da cruz, da mensagem da cruz, você será mais do que vencedor. Glória em a Cristo Deus. Jesus. Aleluia. Quando eu coloco na cruz, Deus entra com providência de reconciliação, de cura, libertação, sabedoria, poder. Retira da minha alma o medo e o temor. Retira o fardo desnecessário e troca pelo seu jugo que é suave e leve e traz descanso para a alma. Está doendo? Fez mal para você? Então coloca na cruz. Eu quero orar com você, que hoje vai decidir pegar tudo que está incomodando aí dentro, decepção, traumas, de tragédias, atos de injustiça, e hoje vai colocar tudo na cruz. Abandono, traição, engano, abuso, ele vai colocar tudo na cruz. Se você quer colocar na cruz, vai ficar em pé do seu lugar e vou orar com você. Hoje é o dia que você aprendeu algo importante. Cruz de Cristo não é amuleto e nem símbolo de sofrimento. Não é sinônimo de sofrimento, não, sinônimo de sofrimento, de dificuldade. Cruz de Cristo, sua maior simbologia é reconciliação. E a sua maior efetividade no dia de hoje é o melhor depósito que tem. Tudo que não fizer bem para você, não guarde dentro de você, coloque na cruz. E eu quero te convidar agora para você fazer uma oração e dizer para Deus o que é que você vai colocar na cruz dele. Jesus, a partir de hoje eu não carrego mais essa dor. Jesus, a partir de hoje eu não carrego mais essa enfermidade. A tua palavra diz que o Senhor levou na cruz e me deu o exemplo que eu tenho que colocar lá. Então, enfermidade, hoje eu te coloco na cruz. Dores, traumas, dificuldade, hoje eu coloco na cruz. Perseguições, calúnias, difamações, hoje eu coloco na cruz. Pecados, transgressões, iniquidades, hoje eu coloco na cruz. Comece a colocar na cruz nessa hora, em nome de Jesus. E quando nós vamos adorar o Senhor, você vai colocar na cruz. Se você quiser ficar no seu lugar, fique. Se quiser vir ajoelhar no
voltar, ajoelha, você tem liberdade, você está na casa do Senhor, meu irmão. Aqui não precisa de protocolo, aqui precisa de liberdade. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Glória a Deus. Tenha liberdade hoje para colocar na cruz. O medo pelo amanhã, as incertezas, o que vai ser da minha vida amanhã, qual vai ser o meu futuro, os meus planos que foram embora, foram roubados, foram frustrados na minha vida. Deus está dizendo assim: não carregue essas dores, deposita tudo na cruz. Se você carregar com você, você não dará conta de carregar na jornada. Mas se você colocar na cruz, você vai, enquanto muitos estiverem sentados, você vai estar de pé. Quando eles se colocarem em pé, você vai estar andando. Quando eles andarem, você vai estar correndo. E quando eles verem que ficaram para trás de correr, você vai estar voando. Porque você vai estar leve. Porque Jesus já levou todo o peso na cruz. Ele diz para você: coloca na cruz. Vai colocando na cruz. Abra sua boca e coloque mesmo. Se quiser ir no seu lugar mesmo, dobrar seu joelho e chorar, mas saia leve daqui em nome de Jesus. Porque hoje Deus quer mudar a tua história. Hoje Deus quer tirar você desse ciclo repetitivo de autossabotagem. Começa as coisas e não dão certo, para pelo meio do caminho, perde tudo. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está próspero, um dia está lá no fundo do poço. Hoje Deus quer acabar com esse ciclo vicioso na sua vida, dizendo: pega todas essas raízes que tem provocado esses males e coloca na cruz. É tão importante nós colocarmos na cruz, querido, que a primeira coisa que o Senhor chama para nós colocarmos na cruz é nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Só tem um caminho para fazer parte da igreja verdadeira de Jesus e chegar ao dia da glória. Quando a gente passa pelo caminho da cruz. Como é que eu faço isso, pastor? Aceitando Jesus que morreu na cruz como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, enquanto vocês estão orando, colocando, se você chegou neste lugar e não quer viver mais o mesmo ciclo de vida, repetindo os padrões, repetindo as dores, os problemas, hoje eu quero dizer para você: tem uma saída. Entregue sua vida a Jesus, porque Ele foi o único que morreu na cruz. É o único que pode te libertar, é o único que pode mudar a tua história. Aleluia! Se você quer mudança de história, mudança de vida hoje, venha você mesmo se colocar na cruz, declarando: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero mais ficar perdido nesse mundo. Eu não quero mais ficar dando voltas em cima desse mundo. Eu não quero mais me sentir inútil nesse mundo. Eu quero me sentir filho. Eu quero me sentir vencedor. E isso só acontece a partir do momento que passamos pela cruz de Cristo. Se alguém especificamente hoje disser assim: eu quero receber Jesus no meu coração, porque hoje eu vou deixar o meu passado ali naquela cruz, porque a partir de hoje eu quero ter uma nova vida com Deus. Eu quero fazer uma oração específica por você. Não se sinta constrangido, mas se sinta privilegiado. Sabe o seu lugar? Vem aqui no altar, eu quero orar por você. Porque hoje você vai deixar o seu passado na cruz e Deus vai te dar uma nova vida. Aleluia. Nova vida vem quando nós deixamos o nosso passado na cruz. Não olhe para cá, irmão. Aí eu não vai colocar na cruz que você precisa. Tudo que for necessário, coloque na cruz. Coloque na cruz. E deixe o Senhor fazer algo novo na sua vida. Deixe que a liberdade do Espírito Santo alcance a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Coloque na cruz. Se mais alguém quiser me voltar, venha. Se você quiser receber Jesus no seu coração, uma nova vida, venha voltar também. Oh, aleluia. Abra o seu coração, abra o seu coração. Glória a Deus.
e não tínhamos o menor acesso ao céu. O Senhor nos amou de tal maneira que fez uma entrega que nenhum de nós poderíamos pagar por tamanho preço. Entregou o teu filho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não pensou 2 vezes, mas se entregou por nós, para nos reconciliar com Deus, para fazer da cruz o caminho da reconciliação. Muito obrigado, Senhor. Nos perdoe quantas vezes, Senhor, os atos de injustiça, em vez de colocarmos Ele na cruz, Senhor, nós até reclamamos do Senhor e achamos que o Senhor tinha nos abandonado, quando na verdade o Senhor já tinha dado o caminho da solução e nós não tínhamos acertado. Mas hoje, Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado pela reconciliação. Obrigado porque o Senhor deixou a tua cruz para ser um depósito, Senhor. Como o Senhor levou todos esses males, nós não precisamos carregar nas nossas vidas, porque hoje nós entendemos que o lugar é na cruz. Por isso hoje, como filhos livres e libertos, nós queremos te agradecer, porque o Senhor levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo dos teus afares, eu tenho certeza que há pessoas aqui que já estão tendo experiência, que desde a hora que declararam, que colocaram na cruz, está sentindo mais leve, sai um peso no seu ombro. Isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Conheça a verdade de Deus e seja liberto. A partir de hoje, se doer, o que é que você vai fazer? Se te acusarem, o que você vai fazer? Se você for vítima de um ato de injustiça, o que você vai fazer? Se acusarem você injustamente, se discriminarem você, se perseguirem você por amor a Cristo, o que você vai fazer? Você não precisa se justificar nem discutir com ninguém. Coloca na cruz. Você pode orar literalmente e dizer: Senhor, eu coloco na cruz. E tenha certeza que na hora de você declarar, além da reconciliação, Deus vai te dar autoridade e sabedoria para reverter esse quadro, para mudar o contexto da situação e você ser o que a Bíblia diz que você é, filho de Deus, que nasceu para ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor, em nome de Jesus. A partir de hoje, seja o estilo de vida, nosso estilo de vida, se machucou de alguma forma, coloca na cruz. E o Senhor vai te dar conhecimento, revelações, entendimento, de sabedoria, autoridade. E você terá um novo cântico na sua boca e um testemunho de glorificação ao nosso Deus. Se você quer viver essa realidade, só os que são livres se expressem diante do Senhor. Agora, para quebrar a atenção, olhe para alguém e diga assim: se eu fosse você, ia me tratar bem, viu? Senão eu te coloco lá na cruz. Me trate dele, senão eu coloco você na cruz. Mas não é pregado para explicar, não, é só para Jesus ir lá e reconciliar. Amém? Então
forma de gratidão ao Senhor, pelo aquilo que o Senhor fez na sua vida, nós vamos nos apresentar no altar e você vai devolver o seu dízimo, trazer as suas ofertas em louvor e gratidão. Pastor, eu não gosto dessa hora na igreja, quando fala de dinheiro. Faz o que, querido? Reclama com alguém, murmura, reclama, o que você faz? A partir de hoje vai fazer o quê? Põe na cruz. Reclama para Deus. Aquilo que você não gostar, querido, coloca na cruz. E Deus vai te dar sabedoria. No dia que você colocar a sua reclamação referente a dízimo, oferta, na cruz, Deus vai te dar sabedoria. Você vai entender, meu Deus, eu achava que era inteligente. Agora a cruz me mostrou que eu posso ser próspero e eu estava me auto-sabotando. Porque quando a gente coloca as sementes de auto-sabotagem na cruz, Deus dá sabedoria, dá autoridade para você prosperar. Então, nessa hora, como ato de fidelidade, a cruz tem alguma coisa a ver com oferta? Tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é oferta, que Ele deu. Ele não cobrou, Ele deu. Ele ofertou o seu único filho para morrer na cruz. Então, quando nós falamos nessa área, ela também é a mensagem da cruz. Que você possa colocar, receber sabedoria, autoridade, poder para prosperar a cada dia da sua vida em nome de Jesus. Seja alguma forma de gratidão pela revelação da tua palavra, pela libertação que hoje tivemos neste lugar. Nós queremos nos apresentar no teu altar para devolver os nossos dízimos como símbolo, Senhor, que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no teu poder, nós confiamos na tua provisão em nossas vidas. Que aquilo que nós depositamos no teu altar não falta, pelo contrário, se multiplica. Obrigado, Senhor, pela tua generosidade de nos abençoar e pedir tão pouco de volta. Muito obrigado, Senhor, pela sua generosidade. Obrigado pela libertação que o entendimento da cruz nos trouxe. Para virmos com liberdade no teu altar, para devolver os nossos dízimos, para trazermos oferta de louvor, de gratidão, de propósito. Ah, Senhor, para trazer nossas primícias, por carregarmos uma revelação nas nossas mentes e corações. Que se estabeleça, Senhor, o teu bom tesouro sobre a vida dos teus filhos, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Pode ver que ele desafiar você para estar aqui conosco. Ah, pastor, mas dia de quinta, dia de serviço, eu estou cansado. É o cansaço, faz o que com ele, querido? Na cruz, e vem para a igreja. Vai, vem junto com o cansaço, para chegar aqui, você põe ele na cruz. E aprenda a derrubar gigantes. Nós já aprendemos esse ano a derrubar 2 gigantes que impede você de ter anos após anos de conquista. Primeiro foi o medo, segundo foi o retrocesso.
Quinta-feira tem mais um gigante que você vai derrubar ele, e de muralha ele vai passar a ser tapete debaixo dos seus pés. Então, esteja aqui conosco, quinta-feira, aprenda pela palavra de Deus como derrubar esses gigantes, de ser vencedor em nome de Jesus. Pastor Deus mandou avisar que ontem, devido à questão da chuva, alguns pais entraram em contato, cancelou a célula, mas foi só no próximo sábado, é normal, 10 horas, traga seus filhos, um tempo tão especial, eles estão sendo ministrados aqui na igreja, de 5 até 11 anos, pode vir e Deus abençoará poderosamente. Mais uma vez, na reforçação, se você ainda não está fazendo parte de uma célula dele, procure um dia de célula, faça parte, participe, faça crescer o lugar que te fez crescer. Se você tem crescido na palavra, se você tem crescido no entendimento, faça crescer o lugar que você cresceu. Participe da sua célula. Nós estamos dando cunho evangelístico, pessoas podem ser alcançadas, levadas até lá. Vai ser um tempo muito especial, com certeza, na sua vida em nome de Jesus. E para finalizar, deixa eu prestar conta aqui, nós fizemos no mês de novembro um desafio para comprarmos um instrumento aqui na igreja, para retornarmos a parte ao vivo aqui. E nós tivemos 40 e poucas pessoas que se comprometeram em dar uma oferta. Infelizmente, alguns ainda não puderam, esqueceram, e nós ainda não arrecadamos o valor que nós precisávamos. Então, eu peço a você, que tocar no seu coração, ajude nessa oferta. Nós precisamos comprar um instrumento, já temos uma pessoa qualificada para estar, para a gente montar com o louvor ao vivo aqui, é bem gostoso. Então, não que você já ofertou, se puder ofertar mais, se não ofertou, uma oferta, procura a pastora Regiane ali no final. Diga para ela, pastor, eu vou dar uma oferta, já combina, ela vai passar o Pix, já acerta tudo com ela. E a gente quer ver se esse mês a gente já resolve isso, para nós termos aqui um renovo aqui no nosso louvor, em nome de Jesus, amém? Eu conto com você e Deus vai te recompensar poderosamente em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Que bom que você veio, que bom que você pode estar aqui, que bom que você tem a oportunidade de mudar a mentalidade. Cruz não é dificuldade e sofrimento, é reconciliação, depósito, que traz sabedoria e autoridade para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê shalom, te dê paz, e todos quantos sairão daqui com uma cultura de vida, de colocar todo mal, toda incomodação, todo problema na cruz, para viver a liberdade de Cristo, diga numa só voz. Amém! Deus te abençoe, boa semana em nome de Jesus.